Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para falar do resultado do segundo trimestre de 2019 da Minerva, BIF3. Então, eu venho acompanhando a Minerva há algum tempo já. Eu tenho vídeo no canal desde o segundo trimestre de 2018. Então, para quem quiser ter uma noção maior de como é que foi a evolução dessa tese de investimento e como é que a gente chegou aqui, vale a pena dar uma olhada nos vídeos. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo, se você descer ali um pouquinho, na descrição do vídeo. Então é só clicar ali que vai ter a playlist direto para todos os vídeos da Minerva. Eu aconselho assistir eles em ordem cronológica, justamente para entender como é que foi essa evolução do pensamento da tese de investimento. De qualquer forma, aqui a gente foca nos pontos principais, tá, desse segundo trimestre de 2019, justamente para não perder muito tempo revisando cada ponto, porque a Minerva é uma empresa complexa, então é algo que daria um trabalho grande aí e você consegue ter esse tipo de informação justamente dando uma olhada nos outros vídeos juntos. De qualquer forma, a gente passa aí um básico para iniciar, dando uma noção do porquê do posicionamento e de como é que a empresa está, né? Até porque ela tem aí alterado um pouquinho estruturalmente como é que ela funciona. Então a gente vê que é um frigorífico de carne bovina, tá? Opera América do Sul apenas, né? Então a gente está falando ali de Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Colômbia. É a maior exportadora de carne da América do Sul, com 21% do market share de exportação de carne bovina aqui da América do Sul, o que dá aproximadamente, pelos cálculos aí da empresa, 7% do mercado de exportação mundial de carne bovina. Então é uma empresa que tem um tamanho considerável. Ela está dividida ali em 3 áreas, aí eu acho que é uma parte que vale a pena prestar atenção, porque mudou um pouquinho a dinâmica. Ela tem ali o Brasil, que é responsável por 42% do faturamento. Desses 42%, 67% é só exportação, tá? Então ali a gente vê que exportação é de fato algo muito importante para a empresa. A Athena Food, que é quem cuida da parte na América do Sul, tirando o Brasil, né? Então toda a parte ali externa da América do Sul que não conta o Brasil, que agora pela primeira vez é a maior responsável pelo faturamento, então responsável por 43% do faturamento total da empresa. Vale levar em consideração que a Athena tem do faturamento dela 77% ligado à exportação e não a atender os mercados domésticos onde ela opera. Então, novamente, um reforço aí de que a operação da empresa é muito focada em exportação. E a gente tem ali com 15% de faturamento a trading, que justamente opera com negociação de produtos de terceiros. Então, é mais uma operação ali que vem para diversificar a operação da empresa. Acho ótimo que tem aquilo ali, dá uma capacidade dela de operar melhor, especialmente na negociação comercial dos produtos, né? Tocando para frente, a gente vê que o destino das exportações do Brasil e da operação Athena ali tem como relevância ali consolidado a Ásia, né? Então a Ásia é responsável por 37% dessas exportações, quando a gente pensa aí no segundo trimestre de 2019. Então a gente vê que a Ásia é bem relevante nesse momento. E quando a gente fala do Brasil, e aí considerando os últimos 12 meses, a gente vê que o Oriente Médio tem uma grande relevância, com 27% das exportações desses últimos 12 meses, e a Ásia vem coladinho ali em segundo lugar, com 25% das exportações nesses últimos 12 meses. E quando a gente olha a Athena, a gente tem ali que como principal e mais relevante mercado é a Ásia, que teve um crescimento considerável nesses últimos 12 meses de relevância. No mesmo período de 2018, ela estava ali com 31% das exportações indo para a Ásia, agora são 42% das exportações, então é um crescimento de relevância considerável. E as Américas vêm ali em segundo lugar, nos últimos 12 meses com 20% da operação, tá? Então, assim, tirando tudo isso do caminho, a gente passa ali para a evolução dos pontos que eu citei no primeiro trimestre de 2019, no vídeo da análise do primeiro trimestre de 2019. Então, justamente para a gente poder acompanhar como é que está indo o andamento dessa tese, a gente vê ali que a capacidade utilizada da Athena, que teve problemas no primeiro trimestre de 2019 por causa das chuvas constantes ali no Paraguai, voltaram aos níveis normais conforme colocado pela empresa na época. Então a gente está atingindo ali um nível de utilização da capacidade instalada da Athena em 75,4%, que é ótimo. A gente de fato vê ali a confirmação dessa volta da operação normal. Um segundo ponto, o acordo Mercosul-União Europeia evoluiu, que a gente tinha citado no primeiro trimestre de 2019, então a gente vê a evolução, a gente viu que foi fechado o acordo e que agora a implementação desse acordo deve acontecer, e aí depende de qual estimativa a gente está falando, mas em 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de como é que for o andamento dessa negociação. De qualquer forma, já está tendo aí um efeito de abrir novas portas. A gente vê que o Brasil já está negociando, por exemplo, um acordo comercial com o Japão e com outros países. Por quê? Porque Mercosul acabou sendo levado a sério e aí a gente acaba vendo isso refletir em outras possibilidades de acordos comerciais, o que é super positivo, especialmente para uma empresa exportadora ali como a Minerva. Como terceiro ponto, a gente vê
um aumento da proximidade da habilitação e abertura de novas plantas quando a gente fala de China, Estados Unidos e Indonésia. Então são 3 mercados aí que podem ajudar, isso daí variado, né? Tanto aqui no Brasil quanto na América do Sul, nas outras posições da América do Sul, a gente vê justamente a proximidade disso. Então a empresa, durante a teleconferência, fala inclusive de próximas semanas aí para a abertura de algum desses mercados ou habilitação de novas plantas, super positivo para a empresa. Passando para frente, a gente vê que tem aí um novo ponto e vale aprofundar num ponto que a gente vem citando há bastante tempo. Então o novo ponto é o quê? A gente deve ter o início da operação de Venado Tuerto na Argentina, operação de abate a partir de agosto, isso é super positivo, é mais uma fonte ali de produção da Minerva para exportação. Além disso, um ponto que eu acho que vale a pena a gente dissecar, inclusive a Minerva dedica ali uma página inteira da apresentação e vale a pena dar uma olhada se puder depois, só para análise da questão da febre suína africana, que é algo que a gente vem citando há algum tempo como um ponto positivo aí, e justamente vem agora com um pouquinho mais de consolidação desse posicionamento dos efeitos dessa febre suína africana, né? A gente vê ali que a tendência de produção da carne suína da China tem aí uma tendência de queda, especialmente ali até 2020. Então a gente vê que isso daí deve sim favorecer outras proteínas, tá? Incluindo também a proteína suína, mas a gente aqui está falando de bovina, então deve favorecer também, primeiramente no curto prazo com o inflacionamento dos preços e num segundo momento, mais a longo prazo, com o aumento dessa demanda por exportação, especialmente da América do Sul, que está muito bem posicionada, a gente citou isso anteriormente algumas vezes. Como um plus aí, eu acho que vale a pena dar uma olhada na dinâmica do consumo e demanda de carne, que é inclusive exposto ali pela Minerva naquele PowerPoint que eu falei naquela página, tá ok? Que está lá disponível no RI, na apresentação da operação desse trimestre. Para quê? Para ajudar a gente a modelar internamente as tendências de como é que funciona esse consumo e demanda de carne, especialmente para aquela coisa que a gente sempre fala aqui no final dos vídeos, né, de aprender a pensar a bolsa. Então entender essa demanda, entender essa dinâmica e ajuda a gente a poder modelar aquilo na cabeça e poder entender o que acontece quando um outro pedaço daquela dinâmica ele muda, né? Para finalizar aqui, a gente tem a mudança na composição da importação da carne bovina, tá? E aí aquilo ali vem justamente para confirmar um outro ponto que a gente tinha levantado, né? A gente vê ali claramente a perda de relevância da Austrália nesse painel. E hoje a América do Sul, justamente onde a Minerva está posicionada, é responsável por 70% dessa importação, né? Então, justamente positivo para a gente. Outro ponto que vale a pena citar, que vem além dessa confirmação aí da questão da Austrália que a gente citou na análise anterior, é de que a gente vê que os Estados Unidos ele não tem uma grande relevância naquele panorama ali. Isso porque a gente tem o fato de eles usarem hormônio e a China justamente não libera a entrada desse hormônio, dessa carne com hormônio no país, e aí justamente acaba tendo que ser atendido por outras operações, que é justamente o caso da Minerva. Isso vale a pena levar em consideração, pode levar a ser afetado outros frigoríficos que tem aqui no Brasil e que tem uma operação considerável posicionada ali nos Estados Unidos, né? Justamente por isso vem aí para reforçar aquele ponto de que a América do Sul está muito bem posicionada para atender essa demanda crescente de carne bovina, né? Quando a gente vê esse ponto todo, você fala, pô, Cassiano, mas por que isso daí já não afetou a demanda de carne ali da Minerva nesse primeiro momento de forma mais agressiva? E aí eu respondo, é justamente o que eu também estava com um pouco de dúvida, mas é justamente isso. Na hora que começaram a surgir os primeiros focos de febre suína africana, a gente viu ali que, como ela não afeta o corpo humano, o ser humano, né? Ela afeta só os porcos, aquela carne não tem problema de ser consumida. Então o que aconteceu? Eles saíram matando uma cacetada de suíno, muitos suínos, e aí estocaram aquela carne. Com esse estoque de carne, ele foi sendo consumido, e agora está numa fase mais final ali de consumo desse estoque de carne, sem a reposição, que justamente deve trazer aí uma maior demanda para tanto carne suína como outros tipos de carne a partir desses próximos trimestres. Então a gente deve ver essa demanda vir de forma mais agressiva num futuro próximo, tá? Terceiro ponto que eu acho que vale a pena a gente avaliar é o quê? Fazer um due diligence das contas, justamente para garantir que as coisas estão andando da forma como a gente espera. Então a gente vê ali, eu gosto de fazer essa auditoria sempre, né? Justamente para entender como é que está o funcionamento econômico-financeiro da empresa. A gente vê que a receita líquida teve um crescimento de 7,7% quando comparado segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2018.
atingindo aproximadamente ali 4 bilhões de reais, o que é um crescimento legal, não é nada agressivo demais, mas é um crescimento legal. Quando a gente olha para os últimos 12 meses de 2019 comparado com 2018, a gente vê que o crescimento é um pouco mais forte, 12%, então a gente vê que é o que? É um padrão contínuo aí de fato a empresa crescendo. Além disso, a gente passando para o EBITDA, vê um crescimento de 3% trimestre a trimestre, segundo trimestre de 2019, frente ao segundo trimestre de 2018, atingindo 364 milhões de reais. Quando olhamos para os últimos 12 meses de 2019 e frente ao mesmo período do ano passado, a gente vê ali um crescimento mais agressivo de 18%. Então é um contínuo aí na operação da empresa de melhoria. A margem EBITDA vem atingir aí 9% versus 9,5% no mesmo trimestre do ano anterior. É uma queda aí de 0,4 pontos percentuais, 0,4 não 0,5, porque tem ali um arredondamento, né? De qualquer forma, eu não vejo como problemático, porque quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente vê um crescimento nessa margem EBITDA, atingindo ali 9,6% nos últimos 12 meses, frente a 9,1% nos últimos 12 meses do mesmo período de 2018. Então, assim, a gente vê uma melhoria operacional, e mesmo quando não é uma melhoria tão grande ali operacional, uma piora marginal ali, a gente vê a empresa caminhando com margens fortes e caminhando ali para um direcionamento positivo. A alavancagem fica mantida em 3,8 vezes. Quando a gente fala alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, então a empresa está, de fato, com esse foco aí em manter o endividamento baixo, sempre trabalhando no liability management, tá? A gente vê que ela, inclusive, teve aí uma continuidade na redução de cash carry, então, assim, ela queima caixa com as dívidas para não ficar carregando aquele caixa no balanço, tá? O que causa para ela justamente aí o custo de carregar esse dinheiro, né? Isso é visível pelo fluxo de caixa. Quando a gente para olhar ali, é visível tanto que ela fez isso nesse trimestre, quanto que é uma repetição do que já foi feito no primeiro trimestre de 2019. Então isso é super positivo. A dívida está consideravelmente bem alongada. Então isso é um ponto aí para se levar em consideração na operação como um todo, especialmente quando a gente tem aí um trabalho já de um médio e longo prazo aí para controle dessa dívida. Por último, aqui no Due Diligence, a gente olha para o lucro líquido e a gente vê que o lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social bate ali em 106,1 milhões de reais negativos, ou seja, um prejuízo líquido. Se a gente tira dali as operações que são não caixa e não recorrentes, a gente vê que vai para 26,5 milhões de positivo, então vira um lucro líquido ali. De qualquer forma, isso para mim não é a parte mais importante. Sempre que eu falo de Minerva aqui, eu sempre falo o lucro líquido contábil ali, para mim não é a parte que é mais relevante. De qualquer forma, para a gente levar em consideração, aqueles 43 milhões não recorrentes se referem a um consent solicitation, que é justamente o pedido que eles fazem para os bondholders, para a galera que tem dívida da empresa, para retirar a TINA da garantia, justamente para poder, porque a intenção era poder viabilizar aquele IPO no Chile, né? Então eles pedem um waiver ali para quem é bondholder, tá? Tendo isso ok, o Due Diligence, a gente vê o quê? A joia da coroa, que é a parte que eu justamente foco bastante na operação da Minerva, que é o fluxo de caixa. A empresa vem aí com 6 trimestres consecutivos de fluxo de caixa livre, ou seja, pós-investimento, pós-pagamento de endividamento, positivo, né? Então, nesse trimestre, a gente vê ele atingindo ali quase 100 milhões, 99,8 milhões, isso com o não recorrente descontado ali dentro para ser conservador, então com aqueles 43 milhões descontados ali dentro, o que mostra aí uma boa gestão da empresa, um bom direcionamento, especialmente no que a gente fala de capital de giro. A empresa conseguiu tirar ali uma quantidade considerável de dinheiro ali puxado ali pela redução do capital de giro, da necessidade de capital de giro, que é ótimo, e o fluxo de caixa operacional novamente muito forte, batendo ali 322 milhões, 322,4 milhões de reais, super positivo. A operação, na minha opinião, tem um longo prazo bem claro, uma tese de investimento bem definida, uma ótima operação, não é à toa que é a maior operação que eu tenho em carteira. Se você der uma olhada aqui, você vai ver que o meu preço médio está em 5,70 e você vai ver que ele tem uma oscilação considerável aí toda vez que eu faço o vídeo. Isso porque dentro desse preço médio ele tem composto, né, as opções de compra que vieram com a subscrição de ações com o aumento de capital em 2018, então isso daí acaba fazendo o meu preço médio oscilar. Tá? De qualquer forma, eu acho que eu estou com um preço médio bem posicionado. A gente fica por aqui. Se ficou dúvida, se ficou alguma coisa não tão clara, se você quer explorar um ponto um pouco mais além, discorda de algo que eu falei, eu estou sempre no Instagram,
no @investir com sim. É só adicionar lá, mandar direct message. Sempre respondo, a galera sabe que eu estou sempre ali presente. E eu devo, assim que acabar esse vídeo, postar o vídeo, criar um grupo lá de discussão justamente dessa questão da Minerva, para poder, caso tenha alguma dúvida específica ali, poder expor para todo mundo, ou então não se sente confortável, vem perguntar diretamente para mim. Isso no @investir com sim. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.